uma das coisas mais importantes para separar uma sociedade civilizada de um estado de barbárie é, sem dúvida nenhuma, a criação, a manutenção e o respeito aos regulamentos e às leis estabelecidas exatamente para que seja possível a existência dessa sociedade civilizada. Também, sem dúvida nenhuma, a distância entre a sociedade civilizada e a barbárie é uma distância bem pequena. A linha que separa uma sociedade civilizada de uma massa acéfala e descontrolada é uma linha muito fina. E talvez a única coisa que separa realmente a sociedade civilizada da barbárie seja a necessária exigência para que todos, sem exceção nenhuma, sejam submetidos ao cumprimento dos regulamentos e das leis criadas pela sociedade civilizada. Esse é o tema do nosso encontro de hoje. A importância dos limites para a sociedade civilizada. Sejam todos bem-vindos ao canal Gotas de Inteligência Comportamental. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva agora. Quando chegar no final, se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, se puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas também tenham a oportunidade de refletir sobre esse tema. Aproveite também e veja no canal outros vídeos com temas relacionados ao comportamento humano, principalmente relacionados à inteligência comportamental. A importância dos limites para a sociedade civilizada. Todos temos a noção, ou pelo menos todos deveríamos ter a noção, de que o que permite a existência de uma sociedade civilizada é a constante luta das instituições que alicerçam a sociedade civilizada, como também deveria ser o papel de cada indivíduo que faz parte dessa sociedade civilizada, se posicionar de todas as formas contra todos os indivíduos, contra todos os grupos, contra todas as organizações que atentarem para o desmantelamento e para a destruição da sociedade civilizada. Acredito também que todos temos, ou pelo menos deveríamos ter, noção da importância dos limites para a manutenção da sociedade civilizada. Noção da importância dos limites para a convivência entre os indivíduos que vivem e que formam a sociedade civilizada. Entre os tantos requisitos necessários para a vida em sociedade, sobretudo para a vida em uma sociedade civilizada, a observância de alguns limites na atuação de cada indivíduo em particular, a observância de limites na atuação do indivíduo no grupo, a observância de limites na atuação do indivíduo em grupo, a observância de limites na atuação dos grupos, a observância de limites na atuação das organizações, a observância de limites na atuação das lideranças existentes na sociedade. Enfim, todos os que vivem, que formam a sociedade civilizada, indistintamente da sua condição social, econômica, religiosa, racial, política, ideológica, todos devem ter a mesma observância em relação aos limites estabelecidos pela sociedade civilizada. Ou seja, todos os que vivem em uma sociedade civilizada devem ter a obrigação de respeitar e de seguir as normas de convivência estabelecidas. Normas essas que costumamos chamar de leis, de regulamentos. Olhando por essa ótica, percebemos a importância das leis e dos regulamentos, que têm o importante papel de estabelecer limites para a atuação de cada indivíduo que faz parte da sociedade civilizada. O estabelecimento de limites para a atuação de cada indivíduo em uma sociedade civilizada é o que torna todos iguais perante essa sociedade civilizada. O limite de atuação de cada indivíduo é o que garante que todos tenham, pelo menos teoricamente, os mesmos direitos e os mesmos deveres.
permitir que um indivíduo, permitir que um grupo de indivíduos, permitir que uma organização, independente de qual seja o papel desse indivíduo, desse grupo de indivíduos ou dessa organização tenha na sociedade, permitir que transgrida os limites estabelecidos e que não seja contido, não seja de alguma forma punido, é permitir que esse indivíduo, que esse grupo de indivíduos, que essa organização ameace a convivência entre os que fazem a sociedade civilizada. É permitir que esse indivíduo, que esse grupo de indivíduos, que essa organização ameace a própria existência da sociedade civilizada. Em uma sociedade civilizada, a pluralidade de ideias, a pluralidade de crenças, a pluralidade de ideologias, a pluralidade de pensamentos, a pluralidade de opiniões devem ter o seu espaço de expressão sem que sofra nenhum tipo de repressão. Porém, é também necessário que sejam respeitados os limites entre as ideias, entre as crenças, entre as ideologias, entre os pensamentos, entre as opiniões de cada indivíduo e de cada grupo existente na sociedade civilizada. Ninguém pode ser obrigado a ter os mesmos ideais, ser obrigado a ter os mesmos pensamentos, ser obrigado a ter as mesmas opiniões que outros. Mas, ao mesmo tempo, ninguém pode querer impor os seus ideais. Ninguém pode querer impor os seus pensamentos. Ninguém pode querer impor as suas opiniões, como se fossem as únicas verdadeiras. Isso também é papel do estabelecimento de limites. Limites do que é do um e do que é do outro. Cada indivíduo deve ser livre na sua forma de viver. Cada indivíduo deve ser livre na sua forma de pensar. Cada indivíduo deve ser livre para viver as suas crenças. Cada indivíduo deve ser livre para viver os seus ideais. Cada indivíduo deve ser livre para viver as suas ideologias. Porém, tudo isso só pode ser aceitável até o ponto em que a forma de viver de um indivíduo, as atitudes de um indivíduo não atinjam outros indivíduos. Permitir o desrespeito dos limites estabelecidos é permitir o enfraquecimento e a destruição das normas de convivência que permitem a convivência pacífica entre os indivíduos. Querer impor aos outros as próprias opiniões e as próprias ideologias é a total quebra de limites que não deve existir em qualquer sociedade civilizada. Em uma sociedade civilizada, é totalmente necessário existir os limites de ação da sociedade civil, os limites de atuação das forças de segurança, os limites de atuação das instituições religiosas, os limites de atuação das organizações, os limites de atuação dos partidos políticos, os limites de atuação dos grupos organizados, enfim, cada um no seu quadrado. Tentar impor aos outros as próprias opiniões, tentar impor aos outros as próprias crenças, tentar impor aos outros as próprias ideologias, é a instalação do fundamentalismo, é a instalação do extremismo, é a instalação do fascismo, que são de mais nefasto, que são de mais hediondo e que são de mais condenável que pode ser concebido pela mente humana. É o retrato de mentes doentias. É um retrato de uma sociedade adoecida. Assim também como enaltecer torturador, apoiar a obscuridade e o abismo, não respeitar a vontade dos que fazem a sociedade civilizada, pregar a desinformação, é também a instalação do extremismo, é também a instalação do fascismo, que são de mais nefasto, de mais hediondo e de mais condenável que pode ser concebido pela mente humana. E só pode ser retrato de mentes doentias e só pode ser retrato de uma sociedade adoecida. Pregar a quebra da ordem estabelecida, agir contra o respeito para com as normas da sociedade civilizada, são quebras de limites que nunca, em hipótese alguma, pode ser tolerado pela sociedade civilizada.
São quebras de limites que nunca, em hipótese alguma, pode ser tolerado pelas instituições que têm a finalidade e a obrigação de garantir a ordem e a harmonia na sociedade civilizada. Podemos e até devemos, se nós mesmos, devemos procurar fazer aquilo que mais nos realiza e que nos traz mais satisfação. Mas precisamos sempre ter o cuidado de respeitar os limites, para não invadirmos o espaço que é do outro. Esse é o preço que pagamos por viver em uma sociedade civilizada. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua participação. Se você gostou do tema, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão para temas futuros. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para se inscrever. Se puder, compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de refletir sobre esse tema. E aproveite agora também para ver outros vídeos sobre o comportamento humano, principalmente temas relacionados à inteligência comportamental. E eu aguardo você aqui na próxima segunda-feira.